Bom, boa tarde novamente. É nossa aula aí voltando também a usar o Meet. Né? Meu computador tinha dado um problema em relação ao áudio. Né? Eu tive que trocar a placa, mas me entregaram essa semana passada e agora vai dar para a gente estar voltando aí a gravar, a participar, né? Das nossas aulas sem ser somente através das gravações do YouTube. E para a aula de hoje, eu trouxe um bate-papo em relação à atividade da apostila aí, da página 31 a 34. Né? Peço que vocês abram o material, acompanhem a correção. Né? Se tudo der certo, depois eu torno a disponibilizar o vídeo dessa gravação, né? Para quem não conseguiu acompanhar. Mas o ideal é a gente já estar fazendo as correções aí, porque vocês lembram, a apostila e o caderno respondido corretamente, já que nós estamos fazendo todas as correções, eles valem parte da nossa nota, né? Então, a gente precisa estar fazendo isso daí, acompanhando. E acima de tudo, temos que estar também tirando as dúvidas para que vocês possam fazer uma boa prova, já que esse é o nosso assunto da avaliação. Então, quando tiverem alguma dúvida, pode interromper sem problema nenhum, que eu volto a explicar. Vocês têm aí na página 31 a primeira questão afirmando que uma das características de ácido e base é a questão do sabor. No entanto, o sabor azedo dos ácidos e os adstringentes da base não podem ser usados para identificar substâncias. Ele quer saber o porquê não podemos utilizar o sabor para distinguir o que é ácido e o que é base. Olha, embora seja uma propriedade dos ácidos e base a questão do sabor, a gente não pode fazer isso porque se não for um ácido ou uma base, né, a gente corre o risco de estar experimentando uma substância tóxica. Né? Então, se para distinguir ácido e base você for recorrer ao sabor, você pode se intoxicar, consumir uma substância que não vai lhe fazer bem, pode até ser letal. Então a gente pode dizer aí, Que minha internet tá travando. tá travando, né? Então a gente vai Sempre dizer, não ouvi nada. Aí eu disse a conexão, uma coisa, eu liguei os dados novos aqui. certo, mas eu vou disponibilizar depois a gravação, facilita também, viu? Vai cortar um pouquinho agora, mas depois na gravação pode ser que saia tudo ok. Então a resposta da primeira aí, como vocês podem ver aí na tela, é que o sabor, embora seja critério de classificação, ele não pode ser usado, pois pode ser letal. Você pode consumir uma substância letal. Vou só uma pausa bem aqui, porque acho que tem alguém querendo entrar aqui na nossa aula. Pronto. Certo? Então a primeira diferença aí é a questão da letalidade das substâncias. A segunda questão, muito importante, serve para a gente diferenciar o que é ácido e o que é uma base. A gente sempre começa dizendo que ácido é uma substância que, dissolvida em água, ela libera o íon H+. Essa é a definição científica. Toda substância que, dissolvida em água, liberar o íon H+, ela é um ácido. Mas a gente também usa uma linguagem popular. A gente costuma dizer que ácido são praticamente todas as substâncias que começam com H. HCl, HBr, H2NO3, certo? Começou com H, a grande maioria são ácidos. E o que seria base? Base é toda substância que dissolvida em água, ela se dissocia, se separa, dissociar é separar, e produz o íon
OH-. Essa é a definição científica, certo? Numa linguagem popular, falamos que na linguagem popular, ácido começa com H e a base ela vai terminar com OH, certo? Então, quando você tem NaOH, base, LiOH, terminou em OH, base, H2SO4, não terminou em OH, então não é base, mas começou com H, então é um ácido, certo? E o óxido nós vamos ver mais na frente, ele termina com O no final. Terceira questão, quer que diferencie dissociação iônica de ionização. A dissociação, pessoal, é a separação, certo? É quando eu separo os íons. Então, a gente diz que é o processo onde os íons são separados. É o caso do NaCl, que é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Sempre a primeira substância na fórmula é positiva e a segunda negativa. Então, o Na positivo é um íon, Cl negativo é um íon, certo? Um é cátion e outro é ânion. Então, eles estão lá juntos. Quando eu uso alguma substância para separar eles, eu estou dissociando. Já a ionização é o processo em que eu formo os íons. Eles não são íons ainda, eles não têm carga nem positiva nem negativa, e eu vou transformar eles em íon, dar essa carga. Então, quando eu faço esse processo de formação, recebe o nome de ionização. Quando ele já sofreu esse processo de formação e eu só quero separar o positivo do negativo, eu digo que eu estou fazendo uma dissociação. A quarta questão diz o seguinte: os ácidos são substâncias químicas sempre presentes no nosso dia a dia. O ácido clorídrico, por exemplo, é segregado no suco gástrico do estômago. Então, comecei falando do ácido clorídrico. O ácido carbônico é responsável pela gasificação de bebidas, como refrigerantes. O ácido sulfúrico, em solução, está presente nas baterias de veículos automotores. Olha só. Primeiro, ele quer saber qual é essa sequência aí em que trata todos os ácidos falados, começando pelo ácido clorídrico. Ó, ácido começa com H, clorídrico vem do nome cloro. Então, é uma substância que tem cloro. A alternativa A e B, né, começa com H e tem cloro. A alternativa C, D, eu descarto por quê? Porque tem a presença do oxigênio, certo? Então, já tem um outro elemento aí que descaracteriza a questão do cloro, né? Então, C e D já conseguimos eliminar. Em relação à segunda substância, nós temos aí o ácido carbônico, certo? O ácido carbônico, a fórmula dele é H2CO3, certo? Então, aí eu já consigo descartar a letra D, porque essa é de enxofre. A letra C também já tinha sido descartada, tem o S é enxofre, então não está falando aí em carbono, tem que ter a letra C nessa fórmula. E por último nós temos o ácido sulfúrico, é o H2SO4, a alternativa que apresenta esses três elementos na sequência aí é a letra B. A quinta questão diz que nós temos alimentos que causam desconforto gástrico, principalmente em pessoas com estômago mais sensível. Para diminuir essa sensação de queimação, que é aquela azia, é importante evitar alguns alimentos. Que tipo de alimento a gente deve evitar? É alimento ácido ou é alimento básico? Por quê? Ora, nós temos que evitar os alimentos ácidos, né? Porque devido à presença do ácido clorídrico no estômago, se eu vou lá e coloco mais ácido lá dentro, né, eu vou desequilibrar o nosso organismo
né? E isso causa essa sensação de desconforto, essa queimação que a gente chama aí. Por quê? Porque eu coloquei ácido demais no organismo. Já tinha o ácido que é presente no suco gástrico, no nosso estômago, e eu fui e adicionei uma quantidade muito maior. Então, por isso, essa sensação de desconforto. Até aí, alguém tem alguma pergunta? Não. Não. Certo. Essa próxima questão, deixa eu abrir aqui, disse o seguinte: um grupo de alunos do nono ano utilizou diferentes indicadores para definir o caráter ácido-base de alguns materiais. O resultado obtido foi registrado no quadro a seguir. O material era o suco de laranja, a água do mar, o café, o sabonete líquido, uma água sanitária e um vinagre. Usou como indicador, né, alaranjado de metila, o azul de bromotimol e a fenolftaleína. Como é? E deu a cor aí embaixo. Como é que eu iria responder essa questão? Lá na página 21 do material de vocês, ele traz esses indicadores aí, uma tabelinha com esses indicadores. Então, toda vez que ele utilizar o alaranjado de metila, isso na página 21, ele diz que se for em uma substância ácida, esse alaranjado ele fica vermelho. Se for base, ele vai ficar alaranjado. Então, a primeira substância é um suco de laranja. Qual foi a cor obtida? Foi vermelho ou foi alaranjado? A gente viu aí que foi vermelho, né? Então, o suco de laranja, ele é uma substância ácida. Já a água do mar, que foi utilizado o mesmo indicador, que é o alaranjado de metila, ele ficou numa coloração alaranjado. Quando fica na cor alaranjado, ele é uma substância básica. Então, a água do mar vai estar lá no rol das substâncias básicas. Agora, o café, ele já usou outro indicador. Ele utilizou o azul de bromotimol. O azul de bromotimol tem a seguinte composição. Quando você pinga as gotinhas dele lá e a substância fica na cor amarelo, é ácido. Se ficar azul, é base. Então, o café ficou amarelo. Então, ele é ácido. Já o sabonete ficou na cor azul, portanto, é básico. Quando foi para a água sanitária e vinagre, o indicador foi a fenolftaleína. E lá na página 21 diz para vocês no quadro que quando utiliza a fenolftaleína, se a substância for ácido, ela vai ficar incolor. Se for básico, vai ficar rosa. A água sanitária ficou rosa. Então aí está dizendo que a substância é base. Já o vinagre, na presença da fenolftaleína, ficou incolor. Se ficou incolor, é um ácido. Então, as substâncias ácidas, suco de laranja, café e vinagre. As básicas, a água do mar, o sabonete líquido e também a água sanitária. Em relação à sétima questão, ele deu a substância que é o chá, o sabonete, o detergente, a água da torneira e o vinagre, e deu o pH deles. E pede para a gente dizer se ele é ácido ou base, certo? Como é que eu sei? Qualquer substância, né, que tiver pH até 6,9, ele é ácido. 7 é neutro. Mais de 7, ele é básico. Então, quando eu olho para o pH do chá, é 5. 5 é menor do que 6,9, do que 7, né? Então, ele é ácido. Qualquer substância menor do que 7, ácido. Igual a 7, neutro. Maior do que 7, básico. O sabonete em barra
tem um pH igual a 9. Passou de 7. Maior que 7 é básico. O detergente tem pH 8. Maior do que 7, básico. A água da torneira tem pH 6. Menor do que 7, ácido. O vinagre tem pH 2. Se é menor do que 7, é ácido. Vocês querem fazer alguma pergunta? Quando Cortou, não ouvi. Pode repetir? Vou seguindo. A oitava, ele traz um texto referente ao ácido sulfúrico, certo? Não é necessário a gente, na aula aqui, fazer a leitura de todo o texto, porque ele começa perguntando para a gente, desculpe aí mudar a tela, qual é a fórmula do ácido derramado pelo caminhão, que é o ácido sulfúrico. Se é ácido, começa com H. Nós vimos na questão de marcar aí, que antecedeu essa oitava, que o ácido sulfúrico tem fórmula H2SO4. A reação de ionização, o que, que nós falamos que é ionização? Ionização é separar a parte positiva da parte negativa, porque na ionização já existem os íons. Eu também disse para vocês que para facilitar essa identificação, a primeira substância é sempre positiva e a segunda é negativa. Então, como é que eu escrevo isso? Eu começo escrevendo a fórmula do ácido derramado, que foi o H2SO4. Bota a setinha dizendo que ocorreu a reação, certo? Esse 2 que estava à direita vem para a esquerda, fica 2H mais SO4, e lá em cima tem um 2 menos que não saiu aí, mas tem, certo? E ele pergunta, para conter o ácido, considere que foi utilizado uma cal. Qual é o nome químico, a fórmula e a função do cal? O cal tem nome hidróxido de cálcio. É o nome do composto químico. Cal é o mesmo hidróxido de cálcio. A fórmula dele é Ca, abre parêntese, OH, fecha parêntese e um doisinho. Ca, abre parêntese, OH, fecha e o 2. E qual é a função? Terminou com OH, é uma base, certo? Então, está respondido aí a oitava. A nona questão diz que nenhuma das etapas de tratamento da água de uma cidade, a água captada é levada para a unidade onde são adicionadas substâncias químicas chamadas de coagulantes. No Brasil, o coagulante mais usado é o sulfato de alumínio. Deu aí a fórmula, Al2SO4,3. A qual função inorgânica pertence a esse composto? Pessoal, nós trabalhamos 3 funções inorgânicas esse mês, que foi o ácido. Eu disse para vocês que na linguagem popular, ácido começa com H, então essa substância aí começou com Al, então ela não é ácido, né? Só seria ácido se começasse com H. Falei para vocês que estudamos também a base e falei que na linguagem popular, base é toda substância que vai terminar com OH. Essa substância termina com O, mas não tem um H no final. Então ela não pode ser uma base também. Teria que ter o O e o H junto. E a última função que a gente estudou foi os óxidos, que são aquelas que não começam com H e nem terminam com OH. Como essa daí não começou com H e nem terminou com OH, a gente vai dizer que ela pertence à função, função sal, pois é constituído por um cátion diferente do H+,
e o ânion aí diferente do OH-, como eu disse para vocês. Função sal. O que ocorre quando um sal é adicionado à água? Ele vai o quê? Dissociar. O que é a dissociação? Separar os íons que estão lá presentes neles, certo? Na 11, nós temos um supermercado, né, e foram encontrados produtos antimofo. Ao ler a composição química desse composto, verificou que ele apresentava cloreto de cálcio. Olha só, qual é a fórmula desse composto? O nome, certo, sempre vem de trás para frente. Se é cloreto de cálcio, o primeiro elemento que tem na fórmula é o cálcio. E nós já vimos na tabela periódica que o símbolo do cálcio é o Ca, certo? E é cloreto, cloreto vem de cloro. O símbolo do cloro é Cl, então é CaCl. E o 2 aí por conta do cálcio está no grupo 2. Que tipo de composto do ponto de vista químico é o cloreto de cálcio? Começou com H? Não, então já descartei ácido. Terminou com OH? Não, descartei base. Se não começa com H nem termina com OH, nós temos um sal. Ele diz que o cloreto de cálcio é um composto higroscópico. Ele pede para a gente procurar o significado disso. Essas substâncias são substâncias que absorvem umidade do ar. Então, são substâncias que absorvem a umidade do ar. Em relação à questão, ainda em relação à questão número 11, nós temos a letra D, que pede para a gente relacionar essa propriedade higroscópica com sua ação antimofo. O que é isso? É nada mais do que a diminuição. Se eu diminuo a quantidade de umidade do ar, eu estou retirando o quê? Vapor d'água. A umidade do ar tem presente partículas d'água ali. E eu sei que para mim ter o desenvolvimento do fungo, eu preciso da presença da água. Se eu estou tirando umidade, obviamente eu estou reduzindo aí um ambiente propício ao desenvolvimento de fungos. Então é por isso. Os fungos aí, ele tem propriedade antimofo, né? O mofo vem dos fungos porque foi retirado o vapor d'água. Em relação à questão número 12, na letra A pede para a gente dizer quais são as substâncias aí que vão acender a luz. Para acender a luz, eles têm que ter íons, positivo e negativo. Então tem que ter aí formação de substâncias iônicas. Eu vou ter aonde? No HCl, que é um ácido, que é o número 1. Eu vou ter também no número 2, H2, H12, H22O11, que é o açúcar. Eu vou ter no NaOH, que é uma base, ácido, base, certo? Sempre eles têm a parte positiva e negativa. Não vou ter no 3, que é o açúcar. Por quê? Porque ele não é uma substância iônica. Se não se liga por ligações iônicas, que é o caso dos ácidos, e da base ele vai formar substâncias covalentes, e nas substâncias covalentes nós não temos aí presença de íons. Então descartei o 3. Eu tenho a presença no 4, porque KNO3, o sal também conduz. E também tenho no 5, terminou em OH. KOH, OH é base, base. O OH é menos, então o K aí é mais. Na letra B, ele pergunta se nas soluções 1, 2 e 5 fosse colocado fenolftaleína, em qual delas o indicador ficaria rosa? Nós vimos lá na questão passada que quando usa o indicador fenolftaleína, a cor rosa ela é obtida sempre que a substância for uma base. E
Base, nós falamos que são todas aquelas que terminam em OH. As que estão terminando em OH aí é a de número 2, é a de número 5. Então, 2 e 5 aí responde aí a alternativa B da número 12. Na questão número 13, ele pede para a gente marcar aí a sequência correta aí. Primeiro diz que nós temos AgCl2. Quer saber se é ácido ou é um sal? Olha, para ser ácido tinha que começar só com H. Aí no caso é HG. O minúsculo está dizendo, a letra minúscula significa que ela acompanha a maiúscula. Então aí já descarta o ácido. Não terminou em OH, não pode ser base. Portanto, só sobrou um sal. Então aí a alternativa que tem sal é a letra B e a letra D. Já sei que o gabarito só pode ser uma das duas. Depois fala no cal viva. Olha só, o cal vivo, que é o óxido de cálcio, terminou em O. O de óxido. Então eu tenho aí a segunda substância como óxido. Continua mais. Potassa cáustica, que é o KOH. OH, no final, significa que a substância é base. Então, nós temos uma sequência: sal, óxido e base. E o último aí, nós temos o HCl. Começou com H. H significa que é um ácido. Alternativa correta aí, sal, óxido, base e ácido. Questão de número 14 pede para a gente colocar aí o que for ácido, coloco a letra A, o que for base eu vou colocar B, S para os sais e O para óxido. Olha só, a primeira eu tenho H2CO3. H2CO3 começou com H, é o que prevalece. Começa com H, é um ácido. Ag não começou com H, então já descartei ser ácido. Não terminou com OH, já descartei ser base. Mas termina só com... Tem 3 substâncias aí, porque eu conto as substâncias pelas letras maiúsculas. Nós temos um sal. Na2O. Olha só. Na2O, eu tenho a presença de quê? Não começou com H, descartei ácido. Não terminou com OH, descartei base. Tem só duas substâncias, termina com O, então é um óxido. NaOH, terminou em OH, base. CaCl2, não terminou, não começou com H, descartei ácido. Não terminou com OH, descartei base. Não tem presença de oxigênio, não pode ser óxido, só pode ser sal. HBr, já começa com H, aqui a letra saiu errada. HBr é um ácido, começou com H, ácido. MgOH2, terminou em OH, OH base. MgO, terminou em O de óxido. KOH, OH junto no final, significa que é uma base. Só presta atenção aí em relação ao HBr. HBr é ácido, certo? Saiu um Ozinho aí, foi erro na hora de digitar, mas é um ácido. A questão de número 15 pede para a gente identificar qual é a função aí que ele se refere no texto ao falar em relação ao extintor de incêndio, certo? E diz que nesse extintor de incêndio é utilizado o gás carbônico. Primeiro, o gás carbônico é um ácido, uma base, um sal ou um óxido. Ele é um óxido. A fórmula do gás carbônico é CO2. Então aí veja, não começou com H, não terminou com OH. E só tem duas substâncias. Quimicamente, como essa substância pode ser chamada? Olha só, falei para vocês que o nome do composto
ele vem de trás para frente. Então, eu começo aqui, ó, com o número 2. 2 quer dizer di. Esse di vem de 2. Óxido de oxigênio. Então, ficou dióxido de... O C é o símbolo do elemento carbono. Por isso que o nome é dióxido de carbono. A questão de número 16 fala sobre a água da chuva, mesmo em ambientes não poluídos, pode ser considerado levemente ácida. Indique a fórmula do composto químico responsável por essa característica e sua função. Sim, ela pode ser considerada levemente ácido devido à presença do gás carbônico, certo? Que em contato com a água, o gás carbônico em contato com a água forma o ácido carbônico, certo? Questão de número 17 e última, pede para a gente marcar aí a sequência correta. O item 1. As chuvas ácidas poderiam causar diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. Tá certo, pessoal. Olha só, a chuva ácida, nós falamos que substâncias ácidas são aquelas que têm pH menor do que 7. Então, se eu aumento o pH da água lá do lago, vai causar desequilíbrio. Se eu estou desequilibrando o ambiente natural dos peixes ali, eu vou causar a morte e, consequentemente, com a morte dos peixes, está rompendo a cadeia alimentar. Então, o item 1 é correto. As chuvas ácidas poderiam provocar a acidificação do solo, que prejudica o crescimento de certos vegetais. Isso também é um item correto, certo? As chuvas ácidas também prejudicam as nossas plantações, certo? O item 3 diz que as chuvas ácidas podem causar danos. Até aí, causar danos está correto, por apresentar valor de pH maior do que o da água destilada. O pH da água destilada é 7. Para ter pH maior do que 7, vai ser uma substância básica e não ácida. Então, o item 3 aí está errado, porque não seria pH maior, seria pH menor. Então, o gabarito correto aí é o item C, 1 e 2. Outra questão vou deixar para depois. Estou pronto para tirar as dúvidas de vocês aí. Querem perguntar algo? Fiquem à vontade. Lembre que são assuntos de nossa prova, então o que tiver de dúvida já pode perguntar, que já vai ajudar na avaliação aí. Professor, não tenho dúvida não. É Daniel? É. Certo. Camila, tem alguma pergunta? Não, professor, já tirei as minhas dúvidas. Marta? Eu já tirei minha dúvida na questão 7. Mas, professor, é menor que 7 ou é menor que 6? Eu tô sem saber ainda. Essa escala de pH é contada pelo 7. O 7 é o elemento neutro. Quando está em 7 é neutro. Então, qualquer valor até 6,9 é ácido. Se passar de 7,1 até 14, que a escala vai de 0 a 14, certo? Aí já é básico. Exatamente, é básico. Foi essa minha dúvida mesmo. Uhum. E também já tirei com o senhor, acho que foi na semana passada. Foi. Mandei mensagem. Uhum.
eu também vou estar gravando a correção da próxima atividade. Essa vai ser gravada pela questão do Meet cortar muito. Então, prejudica um pouco a nossa interação em relação à correção. Mas eu estou à disposição de vocês, certo? Eu vou jogar a aula agora para os outros que não tiveram. Vocês já também estão no intervalo de vocês. E qualquer dúvida vocês podem encaminhar que eu respondo. Se eu não responder exatamente agora, mas eu respondo assim que eu ver a mensagem, tá certo? Tá bom. Uma boa aula para vocês aí e até amanhã. Até amanhã.